eu quero contar um pouquinho para vocês dos motivos que travam as pessoas de serem um mentor de negócios. Você que está aí deve estar se perguntando, caramba, como assim, Karina? Como motivos que travam a gente de ser um mentor de negócios? Então, eu tenho uma convidada super especial hoje, que eu vou trazer aqui para falar com a gente falar desses motivos que travam e o melhor, quais foram as soluções que ela encontrou para assumir com essas travas que ela tinha. Por que eu chamei a Adri, gente? Porque eu podia contar para vocês os maiores motivos, vamos dizer assim, que os meus mentorados têm de medos de, ai, nossa, cara, não posso ser um mentor de negócio. Porque nada melhor do que ter alguém que passou pelo processo, que viveu tudo isso para contar isso pra gente. Então hoje eu trouxe a Adri aqui comigo. Adri, se apresenta aí pra gente, fala o que você fazia, quem que é a Adriana, antes da gente começar. Primeiramente, né, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Adriana Marquezin, eu sou mentora de negócios hoje. Depois de 30 anos no mundo corporativo, sempre trabalhando na área de controladoria e planejamento financeiro, eu me desliguei da empresa em 2020, no começo de 2020, e esse ano eu comecei com as mentorias. Claro que os medos eram muitos, né? Mas aí eu consegui superar. Não totalmente, né? Porque a gente sempre fica com resquício de medo, né? De ansiedade, adrenalina, não sei muito bem como chamar isso, mas a gente acha artifícios, né? E com certeza a Karina tem um grande peso nessa mudança, nessa virada de chave que eu fiz. E Adri, bora lá, me conta aí, qual era o seu maior medo antes de saber o que era mentor de negócios? Porque quando é a primeira vez que eu perguntei pra Adri, você sabe o que é mentor de negócio? Ela falou, cara, não tenho nem ideia do que é isso. O meu maior medo era como estruturar uma sessão, como conduzir uma sessão. Bom, eram vários os medos, né? Eu não tinha ideia de como conduzir uma sessão, de como estruturar. Se o empreendedor me perguntasse alguma coisa que eu não soubesse responder, de não conseguir entregar o que o empreendedor tinha como expectativa, tudo isso me deixava meio paralisada, né? E aí eu sempre queria estudar mais, porque eu achava que eu não estava preparada. E um belo dia eu acabei falando com a Karina. Foi assim, acho que a gente falou numa quarta-feira e na quinta-feira estava começando uma turma. E eu sou de um perfil que eu preciso analisar muito, pensar muito. E eu acabei, assim, decidindo em 5 minutos. Falei, vamos lá, Karina, vamos fazer essa mentoria aí e ver o que dá, né? Mas eu fui meio descrente, né? Falei, eu não sei se vai me ajudar, mas eu vou fazer. No final das contas, foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi através da mentoria que eu adquiri coragem, força e que eu comecei a entender o meu valor e andar. Mas eu lembro que teve um dia que você me fez um desafio. Vai começar a atender ou não vai? Queria fazer assim com um preço bem baixo, né? Porque eu falei, eu não vou conseguir entregar, como que eu vou cobrar, né? Eu queria fazer pro bono. Aí você me fez um desafio, começou a pontuar todos os meus pontos fortes e me fez enxergar que eu realmente ia entregar valor para o cliente, né? Fui meio sem coragem mesmo, mas eu fui, né? Eu lembro que o primeiro cliente eu já consegui fazer com um preço mais alto, né? E aí eu entendi que não era caro, mas que eu estava entregando valor, que eu estava entregando muito mais coisa com base na minha experiência profissional, na minha experiência de vida. Várias vezes você me pegou na mão, me desafiou e me fez caminhar. E hoje eu estou caminhando graças a esses empurrões. Os medos eram muitos. Ainda tenho alguns, né? Porque não dá para se livrar totalmente. Mas eu consegui melhorar bastante. No começo, eu tinha bastante medo de não conseguir conduzir a sessão. Mas aí com a mentoria, você lembra que eu sempre falava, eu preciso de alguma coisa por escrito, um padrão. Eu sei que não existe um padrão, porque cada um é cada um, né? Mas a partir do momento que você me passou um padrão, né? Uma sequência de sessões que eu pudesse seguir, aquilo me deu segurança. Aí eu organizei uma sessão mãe, sabe? Uma sessão padrão no Trello, que é uma ferramenta que eu uso para eu me organizar. Com base nesse padrão, eu vou desenvolvendo as sessões de acordo com o alinhamento que eu tenho com cada cliente. Então, de acordo com a expectativa que ele tem, eu monto uma sessão, sempre com base nesse padrão. E muitas vezes acontece de eu ir para a sessão e ter que mudar as coisas na hora. Mas isso não me dá mais tanta insegurança, por quê? Porque eu já tenho um padrão pré-definido. E é claro que ele não é copiar e colar, né, para todo mundo. Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente fala, né? Eu uso isso como base e aí eu vou formatando conforme a necessidade do cliente. Uma estrutura base, uma estrutura mãe, para mim foi fundamental. Porque aí eu comecei a enxergar o todo, eu comecei a enxergar um começo, meio e fim. Enquanto eu não estava enxergando isso, eu tinha dificuldade, eu achava que eu não ia conseguir. E isso é muito legal, né, Dri? Porque eu incluí dentro da formação esse
padrão, entre aspas, que a Adri tá falando, porque no começo eu realmente não tinha sessão 1, sessão 2, sessão 3, eu falava, gente, vocês têm que usar o que o cliente precisa. E a Adri falava pra mim no começo, como assim eu tenho que usar o que ele precisa? Eu não tô nem entendendo o que ele precisa. Ter esse padrão, acho que foi uma evolução dentro da formação. E eu gostei muito porque a Adri foi uma das primeiras pessoas que falou, meu Deus, agora é isso. E aí, claro, a gente sempre vai melhorando. Os mentorados melhoram, a gente melhora como mentor. Então, tudo isso é uma evolução. Então, hoje, sim, tem um padrão que você pode usar. Claro que você vai estar mais preparado, você vai estudar outras coisas, mas isso é muito legal que a Adri está falando, que é o medo de não saber o que fazer na sessão, né, Adri? E agora, o que é primeiro, o que é depois? Então, hoje, dentro da formação, você tem isso. Você sabe, começo aqui, vou para cá, depois vou para cá. Algumas coisas podem mudar? Podem. Mas se você seguir aquilo, é grande chance de que 90% dos casos funcionem, né? Sim, funciona com a maioria dos clientes. Quando eu falo pra vocês, né, que funciona, tem um monte... A Adri mesmo no começo, né, que ela falou assim, entrei na mentoria e nem sabia bem o que ia ser. Porque vocês falam, caramba, a Karina tá me falando que funciona, mas será mesmo que funciona? Então, a Adri falando que funciona com praticamente todos os clientes, ela vem testando esse método. Como foi isso, Dri? Porque você não tinha, né, um método, você não tinha um começo, meio e fim. Eu não tinha nada, né? Eu só tinha o conhecimento e ainda eu achava que era muito pouco. A partir do momento que eu fui para a mentoria, que eu comecei que você pontuou para mim, né, ressaltou os meus conhecimentos, falei, puxa vida, só falta agora organizar isso aí. Então, essa organização foi através dessa metodologia. Então, hoje tem um começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, ele é estruturado no que você me passou, sem dúvida. O que me ajuda bastante eu sempre começo as sessões pedindo para a pessoa ressaltar alguns pontos de gratidão, de melhoria que ela passou durante a semana. Isso foi um aprendizado também na mentoria. Depois, no final, eu pergunto por que a mentoria valeu a pena. Porque era uma insegurança que eu tinha em achar que não estava entregando o que eu tinha. Essa metodologia, essa estrutura, assim, foi fundamental. Porque eu não tinha noção. Falei, por onde eu começo? Como que eu chamo um cliente? Né? Como que eu vendo o meu produto? Eu não fazia a mínima ideia. Porque tudo que eu tinha de conhecimento, a maior parte do que a Karina traz para a mentoria, trouxe para a mentoria, eu já conhecia através do mundo corporativo, mas era o padrão do mundo corporativo, era o procedimento deles. Eu não tinha o meu procedimento, a minha estrutura, como que eu vou fazer, não tinha o meu toque, né? Através daquela sequência que você me passou, que eu lembro que eu ficava cobrando, falei, Karina, não tô entendendo, o que eu vou fazer aqui, né? Eu falei, eu preciso de algo por escrito, porque o meu perfil é muito, assim, de organização, de análise, então eu não consigo ficar só no verbal, eu preciso de algo visual. E aí, quando você me passou aquela estrutura, aí eu falei, não, agora eu tô, né, começando a colocar os pés, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui. Isso foi logo no começo, né, acho que na segunda sessão, terceira, você já me passou isso. Aí eu comecei a sentir segurança, eu falei, não, então a partir disso eu consigo desenvolver a minha metodologia. Não a minha metodologia, porque a metodologia é aquela que você passa, mas colocar o meu toque, né? Dar uma organizada conforme eu me sentia mais à vontade para fazer as sessões. Eu consegui, assim, no começo realmente não sabia, não fazia nem ideia o que era mentoria, e agora já tá bem mais tranquilo. Sempre tem que melhorar, mas já tá bem mais tranquilo. De vez em quando eu peço socorro, né? E assim, é de verdade, né, Adri? Quando eu falo para vocês que vocês têm um acompanhamento, isso é muito verdade. Porque de vez em quando a Adri fala, socorro, catravei. Sabe aquele cliente assim, assim, assado, que tava indo bem, veio com um problema desse tamanho, eu não sei o que eu faço. Então, a gente ter alguém que ajude a gente a olhar esses pepinos, esses problemas, é muito bom, né?